a própria Estrada das Boiadas, a Estrada Real, que vinha de São Francisco do Conde e passava por Catu, e ia até Alagoinhas e quebrava novamente para a Vila Nova da Rainha, que hoje é Senhor do Bonfim, são evidências disso. E uma evidência fortíssima, as famílias que dominam São Francisco do Conde e aquela região, elas ocuparam não só Catu, mas também São Sebastião do Passé, Terra Nova. E essas evidências, para mim, elas são fortíssimas para que a gente possa já afirmar que a formação de Catu se deu por uma expansão territorial desses engenhos de famílias vindas de São Francisco do Conde. Que no Recôncavo todo foi conhecido como uma economia para exportação, né? Que utilizava mão de obra escrava, que se utilizava de latifúndios para a produção, então eram engenhos de extensão territorial extremamente grandes e consideráveis. A cana-de-açúcar e o fumo, plantados e colhidos aqui pelas mãos escravizadas, cruzavam os mares e erguiam fortunas. Essa cultura da cana-de-açúcar aqui em Catu, ela é muito poderosa, mas a gente não pode esquecer que várias atividades econômicas giram em torno da cana-de-açúcar. A produção de charque, de farinha, a produção de farinha é muito forte, a produção de fumo para exportação já nesse período é bastante forte, e a produção de outros gêneros alimentícios não só para vender na feira de Catu, mas para vender na feira de Alagoinhas e na feira de Salvador, escoado via linha férrea, que era escoado via linha férrea. Mandioca, café e outros alimentos também se multiplicaram no fértil terreno catuense. A mandioca, por ser um produto basicamente de subsistência, nunca deixou de existir. Ele sempre esteve presente, o cultivo da mandioca sempre esteve no dia a dia das famílias. Podemos dizer que é um cultivo familiar, mas assim, não propriamente dito uma economia que pudesse gerir as finanças, a economia do município. A gente já tem documentação bastante sólida para acreditar que não era só a economia canavieira que ditava o desenvolvimento da cidade, mas tinham outras atividades econômicas que eram feitas e que eram realizadas aqui no município. Na verdade, eram paralelos. O solo da região onde hoje se situa a cidade de Catu até Sítio Novo, ele é arenoso, ele não tem condição de produzir cana-de-açúcar. Então a maior parte das propriedades dessa região ou produziam fumo ou produziam outros gêneros alimentícios e eram propriedades normalmente pequenas. A prosperidade econômica cobrou mais um alto tributo. A Mata Atlântica original deu lugar para os lucrativos canaviais. Na verdade, quando você vai para a monocultura da cana,
você está introduzindo, né, um elemento, como anterior, um elemento exótico, né? Você precisa de utilizar de técnicas mais agressivas, principalmente no momento da colheita, que se utilizava muita queima, isso provocava sérios impactos. Da parte onde se situa o Arraial do Catu até Pujuca, que até então era um distrito catuense, e São Miguel, era composto de um solo que a gente chama de massapê. Esse sim, bastante propício para a produção de cana-de-açúcar. Nessa região, as propriedades já são grandes, são latifúndios, e a cana-de-açúcar já é produzida em larga escala. Impacto na fauna, na flora, né? E principalmente a questão das emissões atmosféricas, né? Isso trouxe sérios problemas ambientais que, com a nossa qualidade do ar, com a nossa existência da Mata Atlântica ao entorno, não foi tão perceptível assim. Esse ciclo ele se reproduziu aqui no Recôncavo e mais propriamente em Catu durante o século XIX todo, mas ele toma força mesmo em Catu de 1860 até 1890, quando há o seu declínio. Os novos movimentos no exterior e a perda de 2 safras, dizimadas por pragas que consumiram os canaviais, trouxeram prenúncio de dias difíceis para os habitantes das casas grandes. Com a crise canavieira no final do século XIX, que em Catu acontece, como em todo o Recôncavo baiano, pela perda do Brasil em relação à disputa econômica com as Antilhas. O açúcar de beterraba das Antilhas era muito mais barato que o nosso, mas também pela insistência do senhor de engenho daqui de manter a mão de obra principal como mão de obra escrava e de não fazer a transição para mão de obra livre de uma maneira em que, quando viesse a abolição, essa mão de obra pudesse sustentar a produção de cana-de-açúcar. E a liberdade legal alcançada por negras e negros mostrou que este regime estava apoiado no alto preço da injustiça. Com a Lei Áurea, não era mais possível manter a fartura de uns poucos senhores, cultivada pelo sangue cativo. O Estado até tentou fazer usinas aqui para modernizar a produção canavieira catuense, construiu uma usina aqui na região de Pujuca, que, como eu já disse, é distrito de Catu, no final do século XIX, se não me falha a memória, 1892, mas a essa altura o ciclo da cana-de-açúcar já tinha encerrado, né, a sua vez aqui na região. Era o fim de uma era mesmo, a era dos barões, a era dos escravos, né? E uma era de grande poder econômico e político da região. Para os donos de engenho, foi o golpe final. A atividade açucareira nunca mais se reergueu.
Salve Catu, terra formosa. Terra feliz entre outras mil. Bom foi teu nome de batismo na voz nativa do Brasil. Catu tem muita coisa boa para nos dar, porque Catu é uma cidade que tem muito a dar a toda e qualquer pessoa que por aqui passa. A memória de um lugar mora no fascinante caminho de rostos marcados e por cabelos brancos lavados de tempo. É o símbolo eterno do que chamamos de origem. A história do trem, Da leste, da estrada de ferro. Eu viajava de trem. as pessoas do Catu, da cidade de Catu, gostam demais dessa história do trem. Antes da ferrovia chegar, para ter acesso a tudo que era produzido fora, quem vivia em Catu dependia de viajantes que encaravam a longa jornada por terra. Interessantíssima a vila de Catu, casinhas brancas derramando-se por uma colina ligeiramente acidentada, encimada pela igreja da Matriz, que tem à esquerda o clássico barracão de feira, inseparável de todas as cidades e povoações baianas. A memória popular nos afirma que Euclides da Cunha não foi o único a passar por aqui. Catu passou a ser muito conhecido porque o tráfego era intenso e passava-se as diversas autoridades, todo mundo passava por aí. E a coluna Prestes passou por aqui, vários presidentes passaram por aqui. Nós tivemos candidatos a presidentes que chegaram via trem. O próprio Afonso Pena, o presidente Afonso Pena passou por aqui. Porque para essas autoridades, para essas grandes figuras passarem para o interior, todo mundo que ia para Juazeiro passava por Catu. Quando pousamos nosso olhar nas histórias vividas por gente que ia, gente que vinha, uma estação de trem é um local suspenso entre o mundo prático e o invisível. O ferro, a mecânica, os trilhos são condutores de chegadas e partidas, de despedidas e boas-vindas.